Bem-vindos ao Vozes da Ibis, o espaço onde as palavras ganham voz. Há dores que não gritam. Elas escorrem em silêncio pelos cantos da alma, se instalam no corpo e apagam o brilho dos olhos. Maria conhecia bem esse tipo de dor, aquela que o tempo não cura, que os outros não enxergam, que afasta, que isola, que consome. E foi no fundo desse abismo que ela encontrou algo improvável, um museu antigo e um fragmento esquecido. Um simples pedaço de cerâmica, o caco de Jó, carregava séculos de sofrimento e resistência. Um eco ancestral da fé que não morre, mesmo quando tudo parece perdido. Neste conto sombrio e profundamente humano, a escritora Keshia Brasil nos leva pelas trilhas da dor, da memória e do invisível. Prepare-se para caminhar entre sombras, fé e cinzas. Porque, às vezes, o que nos fere também pode ser o que nos desperta. Curta, comente e compartilhe. Com sua ajuda, as vozes da literatura nacional ganham fôlego, alcance e a eternidade que toda boa história merece. O caco de Jó, Keshia Brasil. E Jó, tomando um caco para com ele raspar-se, assentou-se no meio da cinza. Jó capítulo 2, versículo 8. Capítulo 1, Maria e suas dores. Maria acordava todas as manhãs sentindo o peso da ausência. A casa parecia um mausoléu onde memórias mortas flutuavam no ar, representando uma vida que ela não reconhecia mais. O espelho no corredor refletia uma mulher que mal sabia existir. Olhos fundos, pele pálida, cabelo sem vida. O silêncio era tanto que até os próprios pensamentos pareciam altos demais. Ela lembrava do sorriso do marido, agora substituído por uma sombra fria e distante. Lembrava do filho, aquele garoto que era cheio de sonhos e risadas, mas que depois se perdeu numa noite escura da alma da qual jamais voltou. A traição, o abandono, o suicídio. Palavras secas que, empilhadas dentro dela, transformaram-se em um muro intransponível. O trabalho que antes lhe dava algum propósito foi arrancado, não por falta de competência, mas porque ninguém queria lidar com o peso de sua tristeza que se espalhava como uma névoa invisível. Os amigos sumiram, um a um, incomodados com a densidade do seu silêncio. Essa é a parte que ninguém comenta. A maioria se afasta da pessoa depressiva, por querer somente a luz do outro, porque o depressivo não agrega em nada. Porque a empatia sobre a depressão só existe no Setembro Amarelo e para os seus artistas preferidos e ídolos inatingíveis, nunca para quem está próximo. Era como se Maria tivesse sido despojada de tudo, deixando apenas um corpo cansado que caminhava no piloto automático. Ela sentia nas veias uma angústia que não tinha nome. Um buraco negro onde tudo que era luz, calor ou cor desaparecia. A depressão não era apenas tristeza, era um prisioneiro invisível, uma sentença silenciosa. Naquele dia, enquanto vagava pela rua sem destino, viu um cartaz gasto e quase esquecido colado na parede do velho prédio ao lado. Exposição: Relíquias e artefatos do passado no Museu Sobrenatural Arcano. Não sabia o porquê, mas algo no nome, naquela combinação de mistério e antiguidade, chamou-a. Era um convite a entrar num mundo onde a dor talvez fizesse sentido, onde as sombras poderiam ser confrontadas. E foi assim que Maria, quase sem saber, decidiu ir ao museu. Capítulo 2. O caco e o homem entre cinzas. No coração do museu, sob uma cúpula transparente, ficava um fragmento minúsculo e aparentemente banal, um pedaço de cerâmica escurecido pelo tempo. Chamavam-no caco de Jó, ou simplesmente o fragmento do sofrimento. Dizia-se que pertencia ao homem da Bíblia que, segundo antigas escrituras, foi submetido às maiores provações já conhecidas. Perdeu filhos, riqueza, saúde e amigos. Ele não era um personagem distante. Era a personificação da dor mais crua. Imagine um homem sentado no chão, seu corpo coberto por feridas abertas, moscas rondando e odor nauseante, sendo cada uma delas uma lembrança dolorosa daquilo que lhe fora arrancado. A pele estendia-se como um pergaminho rasgado, e ele, com mãos tremendo, segurava um simples caco de cerâmica, um pedaço quebrado de vaso para raspar a sujeira e a coceira dolorida que insistiam em habitá-lo. O caco naquela cena descrita, era ao mesmo tempo uma ferramenta e um símbolo. A humilhação do homem reduzido à sua carne doente,
e o gesto desesperado e quase mecânico de alguém que luta para suportar uma existência insuportável. Os estudiosos do museu acreditavam que aquele fragmento tinha absorvido uma sombra invisível, não apenas das mãos de Jó, mas da essência do seu sofrimento e da fé que o sustentava. Visitantes relataram sensações estranhas, arrepios repentinos, dores sem explicação, visões breves de um homem sentado entre cinzas e escombros, olhos vazios e carregados de uma tristeza profunda. Para muitos, o caco era uma prova viva do limite humano. Uma peça que trazia a presença do silêncio entre a dor e a esperança. Capítulo 3. O encontro com a dor e a luz. Maria cruzou as portas do Museu Sobrenatural Arcano com o coração apertado, como se estivesse entrando numa câmara fria onde suas próprias sombras se refletiam. O ar tinha um cheiro antigo, misto de madeira com um toque sutil de incenso, uma promessa velada de histórias que não deveriam ser esquecidas. Ela vagou pelos corredores escuros, iluminados por luzes fracas que lançavam sombras nas paredes. Suas mãos tremiam, não de frio, mas do peso invisível que carregava dentro do peito. Cada passo parecia um pequeno desafio. Quando seus olhos se fixaram no caco de Jó, protegido por aquela redoma de vidro, tudo ao redor pareceu sumir. Maria sentiu uma eletricidade que não vinha do ambiente, mas de dentro de si mesma, uma mistura de medo, reconhecimento e algo como respeito. Ao se aproximar, uma névoa fina e translúcida surgiu do pedestal e envolveu seu corpo. O museu desapareceu, dando lugar a um deserto cheio de destroços e borralho. O calor era seco e sufocante, e ela sentiu a aspereza das partículas de pó contra a pele. Naquele cenário desolado, viu Jó. Ele estava sentado, os olhos fixos em algum ponto invisível, sua face e corpo marcados por feridas pútridas enormes, que pareciam dizer histórias de muita luta e sofrimento. Maria sentiu, com uma intensidade quase cruel, cada dor daquele homem, não só física, mas espiritual, existencial. Ela viu os filhos mortos, a traição dos amigos, o silêncio de Deus para com ele. Sentiu o abandono, a solidão esmagadora, o desespero mais puro. E, no entanto, viu também uma chama tênue, frágil, mas impossível de apagar, a fé. Não aquela dos cânticos fáceis e repetitivos, mas a convicção crua de quem resiste porque não tem mais nada a perder. A visão invadiu seu corpo, seu coração, sua alma. A dor que ele carregava entrou em ressonância com a dela, um eco profundo e assustador. Mas no meio daquela tempestade interior, algo mudou. Maria sentiu uma força antiga despertar em si. Não uma força de cura milagrosa, nem uma resposta fácil, mas uma energia que parecia dizer: você ainda pode seguir. Quando a névoa se dissipou, Maria estava de volta ao museu, diante do caco escuro, sua testa e alto da cabeça ainda queimando com o toque delicado e penetrante da visão mediúnica. Seus olhos estavam molhados, não de tristeza apenas, mas de algo que ela não sabia nomear. O mundo lá fora continuava cinza, mas algo dentro dela tinha mudado. A dor permanecia, mas já não a esmagava por completo. Epílogo. Ao sair do museu, a mulher sentiu o ar da tarde envolver seu rosto, real e gelado. O tempo continuava nublado, as ruas acinzentadas e barulhentas, as vozes indiferentes e as dores intactas. Mas, caminhando pelas sombras do entardecer, havia uma diferença sutil, uma fagulha imperceptível, uma linha fina de luz que rasgava as nuvens pesadas dentro dela. Ela não estava curada, longe disso. A vida não promete suavidade ou finais felizes fáceis. Mas havia agora uma força que não vinha da ausência de dor, mas da aceitação dela. Um sussurro manso que dizia que, mesmo quando tudo parece desmoronar, ainda vale a pena abrir os olhos para o dia seguinte. Maria não sabia o que o futuro reservava, mas sabia que não precisava carregar o peso sozinha, porque, em algum lugar entre as cinzas do passado e a incerteza do amanhã, uma centelha persistia. E isso era suficiente para continuar. Obrigado por assistir ao nosso canal. Vozes da Ibis, Contos e Mistérios te aguarda para a próxima história. E não se esqueça, o link para adquirir os livros da Ibis está na descrição do nosso canal. Até breve.